A nossa primeira animação é essa daqui, ó. Essa animação que a barrinha aparece, mostra o texto e depois desaparece. Então essa é a nossa primeira animação. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Segredos.ppt. Aqui nesse programa eu vou ajudar você a entender como se destacar na sua carreira fazendo apresentações impactantes e criativas. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações, e o nosso tema de hoje é 2 animações incríveis usando textos para você fazer no PowerPoint. Então eu vou te ensinar um passo a passo hoje de como fazer 2 animações usando textos, caixas de texto do PowerPoint para você arrasar aí no seu trabalho, nas suas apresentações, onde você precisar dar um efeito mais interessante com os seus textos, tá certo? Mas claro, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, aproveita, já deixa aí o seu like, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e claro, ativa o sininho para receber sempre as notificações de quando tiver saindo vídeo novo aqui pelo canal, ou também para ficar, receber a informação de quando tiver as lives de gravação desse programa que eu gravo ao vivo aqui, tanto pelo YouTube, Facebook e Instagram ao mesmo tempo. Ele é feito aqui para vocês ao vivo, tá certo? Também não deixa de se inscrever nas minhas outras redes sociais que eu já citei aqui, Facebook, Instagram e também no LinkedIn, tá certo? Muito bem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão de animações de texto no PowerPoint. Essa questão de você usar os textos para animar é algo comum, até corriqueiro, que você vai encontrar aí nas animações, mas muitas vezes as pessoas se limitam a fazer uma giradinha ali na caixa de texto, fazer uma coisa meio sem graça, né? Às vezes só uma entrada. Então hoje a gente vai partir para um nível mais interessante. Algumas animações até inspiradas um pouco em vídeos, assim você vai ver aqui tem uma animação com barras para aparecer o texto. E vamos trabalhar também um pouco com um conceito que nós já vimos em outros programas aqui de Segredos.ppt, que são as máscaras também dentro do PowerPoint, e vão nos ajudar a dar efeitos interessantes aqui para as nossas animações de texto. E aí tudo, você pode falar, mas eu não quero encher a minha apresentação de coisa, eu não quero animações de texto, para que eu vou usar isso? Calma, não é todo momento que você vai usar realmente animações de texto para uma apresentação, mas é bom você conhecer esse tipo de recurso para que você possa dar uma pitada, às vezes um pouco mais criativa, chamar a atenção do teu público para um ponto interessante, fazer uma surpresa, que sempre é legal dar essa chamada de atenção para quem está vendo a tua apresentação, quem está participando. E a vantagem é essa, você conhecendo esses recursos a mais, você tem um nível mais acima para criar uma apresentação mais interessante para quem está participando da tua apresentação, tá certo? E se você não quiser usar esse efeito, não tem problema nenhum. Você pode continuar fazendo as suas apresentações um pouco mais simples, e eu acho que ser simples não é ruim. Às vezes é até mais difícil você conseguir ser mais simples, mas se você souber também fazer um pouco a mais, né, um pouco além, você vai poder se diferenciar. E acho que a chave de tudo que a gente faz aqui em Segredos.ppt é essa chave de você se destacar aí no teu ambiente de trabalho, onde você normalmente faz mais apresentações, né? A gente volta aqui o nosso olhar muito para as apresentações profissionais, para as apresentações corporativas, então é legal conhecer esses tipos de animações com texto também, tá certo? Então eu vou migrar aqui agora para a tela do meu PowerPoint para apresentar para vocês as 2 animações que nós vamos fazer hoje, tá? São 2 animaçõezinhas de texto que eu vou passar aqui o passo a passo junto com vocês para que você entenda como fazê-las e como adaptá-las talvez aí para a tua apresentação, para o lugar onde você vai utilizar, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer as nossas animações. Eu vou mostrar para vocês rapidinho qual é o nosso objetivo, então vou dar aqui um F5 para mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar aqui. Vou até sumir um pouquinho aqui da tela para mostrar porque tá tampando um pedaço aqui da animação. A nossa primeira animação é essa daqui, ó. Essa animação que a barrinha aparece, mostra o texto e depois desaparece. Então essa é a nossa primeira animação que nós vamos trabalhar hoje aqui. E essa animação, ela é muito simples, quer dizer, tem um nível de dificuldade, claro, você tem que conhecer um pouco mais dos recursos aqui do PowerPoint, mas nada assim que seja de outro mundo, né? Você vai entender aqui bem fácil comigo como é que você vai chegar nesse resultado. A primeira coisa, eu vou criar aqui um slide logo embaixo.
tá? Um slide em branco, para começar bem do início, tá certo? Para que a gente possa fazer aqui passo a passo essa animação, essa barrinha que mostra o texto para você. Então olha lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, o grande segredo aqui é a gente trabalhar com um fundo que se mescle um pouco com a animação. Eu vou trabalhar com fundo preto, que foi aquele fundo que a gente já colocou, e aí para eu fazer com que esse fundo aqui do slide que tá branco inicialmente passe para preto, é muito simples. Eu posso ou criar uma forma que cubra aqui, um retângulo que cubra todo esse espaço, ou eu posso vir aqui, clicar com o meu botão direito, entrar em formatar plano de fundo, e aqui eu tenho uma opção de cor, vou até sumir novamente aqui para você olhar, e eu posso vir aqui e vou trabalhar com o preto, tá? Vou lá escolher aqui pronto, meu fundo já está totalmente preto, tá certo? E aí, qual é o nosso próximo caminho? Primeiro, a gente vai inserir um retângulo que vai ocupar praticamente toda essa tela aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou aqui em formas, vou escolher essa forma aqui de retângulo e vou trabalhar aqui, ó. Vou incluir aqui um retângulo, não precisa ser toda a parte da tela, tá certo? Vou até trocar a cor dele aqui por um amarelinho, para ficar bem similar ao que a gente está usando lá na nossa animação. Pronto, então criei aqui um retângulo e agora eu vou inserir uma caixa de texto. Aqui em forma novamente, essa escolha aqui da caixa de texto, eu vou escrever... Opa! Se eu selecionei aqui dentro, ele vai criar uma caixa aqui dentro. Não é isso que eu quero. Eu vou clicar até aqui fora. Vou abrir um pouquinho mais aqui. E vou escrever aqui o nome, né? Vou escrever até aqui em caixa alta. Eu vou colocar meu nome aqui, Wagner Rodeiro, por exemplo. Tá certo? Terminei aqui de escrever, tá bem aqui no cantinho. Eu vou até... Opa, se escondeu aqui um pouco. Vou fechar aqui temporariamente o nosso painel aqui do lado. Vou trazer para cá. Pronto, trouxe aqui, ficou mais claro da gente ver. E agora eu vou aumentar esse meu ponto aqui. Eu vou chegar mais ou menos aqui, 96, acho que tá legal. Vou trocar essa fonte aqui para uma fonte melhor, que essa do Calibri, né? Vamos olhar uma fonte aqui mais... Vamos pegar, olha até essa aqui, ó. Um pouco diferente até da que a gente estava trabalhando ali. Vou diminuir esse nome aqui só um pouquinho, pronto, tá? E aí agora a gente vai selecionar tanto o retângulo e o texto para alinhar eles ao centro deles, tá? Então para fazer isso eu vou aqui em organizar, vou alinhar e alinhar ao meio. Pronto, o texto está alinhado ao meio do retângulo, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Selecionando essas duas, né? Essas duas formas, vamos dizer assim, né? Esses dois elementos que estão aqui dentro da minha área de edição aqui do PowerPoint, eu vou até afastar um pouquinho para vocês verem melhor. Eu vou aqui nessa aba forma de formato e vou aqui nesse ícone, né, de mesclagem, tá? Porque o que eu quero fazer agora é mesclar essas duas formas para a gente conseguir chegar no nosso efeito. E aí eu vou combinar essas duas imagens aqui, pronto. Veja que agora eu tenho ela combinado. O que aconteceu aqui, ó? Vou até tirar esse contorno da forma, que não é interessante, ó. Eu criei um retângulo onde ele está vazado aqui no meu nome, tá? Isso aqui vai nos ajudar a gente a fazer o nosso efeito, tá? Muito bem, agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um novo retângulo, tá? Vou sair daqui e voltar na página inicial, em formas, vou criar um novo retângulo, tá? Que vai cobrir esse texto aqui que eu estou, né? Que agora está fundido com esse retângulo aqui ao fundo, tá certo? Aí eu vou pegar esse, eu vou até tirar essa forma, eu vou tirar o contorno dele também e vou colocar ele aqui em branco para ficar, até para a gente visualizar diferente aqui. Eu vou pegar, segurando o Shift aqui no meu teclado, eu vou arrastar esse meu retângulo aqui para fora, para que ele fique completamente fora aqui do meu campo de visão aqui do slide, tá certo? Então eu vou colocar isso aqui e vou clicar aqui também e enviar ele para trás, tá? Por que eu vou fazer isso aqui, tá? Porque a gente já vai ver, né? A ideia é que ele meio que revele as nossas letras, tá? Ele vai fazer mais ou menos esse caminho aqui depois para dar aquela revelação, tá? Mas vamos dar um Ctrl Z aqui para que eu perdi aqui. Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Agora, eu vou configurar o Shift e o Ctrl e vou arrastar e vou criar uma cópia para que fique acima aqui do nosso retângulo, tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse retângulo aqui para que ele fique... Eu vou alinhar ele um pouquinho mais aqui próximo do texto. Então a mesma largura, né? Vou colocar ele aqui e vou até afastar um pouco aqui. Vou diminuir aqui, ó, da minha lateral, tá?
Isso. Para que ele fique aqui, ó, tá? Então, vou aproximar de novo aqui com Ctrl. Então, vou criar esse retângulo aqui da mesma largura. Vou colocar, ele já tá, né, para frente aqui, na hora que eu cliquei com o Shift e o Ctrl, alinhei ele aqui novamente. E aí, coloquei ele para cima. Vou diminuir ele até ficar aqui. E com esse retângulo menor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma animação nele, que vai ser exatamente essa barrinha aqui, que vai de um lado para o outro, tá certo? Olha só, eu ainda não, o segredo aqui, depois a gente vai mesclar essa imagem no fundo, para que ela fique na mesma cor. Eu vou mantê-la por enquanto nesse amarelo, para que a gente possa ter ainda um melhor controle aqui do que a gente está fazendo. Então vamos lá, peguei aqui a minha barrinha, eu vou inserir aqui na minha aba animações, vou adicionar uma animação de trajetória, no caso aqui de linha, tá? Eu vou selecionar essa daqui. No caso, pelo padrão, ele vai para baixo, né? Mas não é isso que eu quero. Eu vou aqui em opções do efeito e vou colocar ele para ele ir até a direita, que é essa ideia da barrinha ir para um lado para o outro. Vou segurar, vou deixar o meu cursor chegar aqui próximo, aqui, ó, dessa bolinha vermelha. Quando ele se transformar aqui numa seta de duas pontas, eu vou arrastar, e aí posso segurar o Shift para não perder a linha, né, mestra aqui, e aí o que vai acontecer? A minha animação vai fazer exatamente esse sentido. Vou até abrir o painel de animação para mostrar para vocês o que vai acontecer. Ó. A minha barrinha vai até o final da minha letra, né? E aí consegui então fazer esse primeiro pedaço dela ir e voltar. Aí eu faço o seguinte, selecionando esse retângulo aqui que é o original, o inicial, segurando aqui eu vou incluir mais uma animação. Então é possível, até é interessante fazer o parênteses aqui, você pode incluir mais de uma animação em um elemento dentro do PowerPoint, tá? Ele não precisa ter uma animação só. Então eu posso vir aqui e fazer essa inclusão de mais uma animação. É só eu vir aqui nessa opção aqui da aba de animações, adicionar animação, e aí eu vou selecionar mais uma vez um caminho de linha, ele vai voltar para o padrão. Mas o que eu vou fazer agora? Vou inverter. Agora, em vez de ir da esquerda para a direita, eu vou da direita para a esquerda. Tá? Então, ele vai fazer essa... Ele viu que ele saiu aqui da tela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, com o meu painel de animação selecionado, eu consigo ter isso aqui com mais clareza. Tá vendo? Eu consigo ver aqui, eu vou até chegar um pouquinho mais para cá. Essa segunda animação, a animação 2, ela tá começando aqui, tá? E tá iniciando e tá finalizando lá para fora do meu slide. Eu vou arrastar ela aqui, vou segurar o Shift, posicioná-la bem aqui, ó, onde iniciaria aqui, né? Onde está iniciando a outra animação. Vou aqui agora, tem que capturar o meu final aqui, ó, que está aqui, e vou trazer ela para bem em cima aqui, ó, segurando o Shift também, do meu outro retângulo, tá certo? E aí eu vou ter essa ida e volta que a gente viu lá. Eu vou até reproduzir aqui para vocês verem, ó, o que vai acontecer. Ele vem e vai, né, de acordo aqui. Eu coloquei ele para ao clicar, tá? Para que a gente possa controlar a animação aqui também, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Agora a gente vai pegar, vamos fazer um segredo aqui, que a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar esse elemento aqui, tá? E aí eu vou pegar o pincel de animação e copiar essas mesmas duas animações que eu fiz nessa minha barrinha que está na frente, eu vou fazer com que o meu aquele retângulo que eu deixei separado, ele também receba essa mesma animação. Então, vou pegar aqui o pincel de animação, vou só clicar nele aqui, ó, pronto. Ele já recebeu a mesma animação. Veja que ele já foi e voltou também. Mas como ele está deslocado, eu vou ter que fazer um pequeno ajuste aqui. Vamos começar... antes da gente fazer até o ajuste nas posições, é interessante a gente reordenar essas animações para que elas meio que aconteçam ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai arrastar essa aqui para cima, tá? E vou colocar essa aqui para acontecer, iniciar com o anterior. E aqui também a mesma coisa, aqui eu não preciso mexer, eu vou colocar ela a iniciar com o anterior. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, vou até reproduzir tudo para você ver, ó, ele vai vir junto e vai voltar junto com a minha barrinha, tá? Mas, sabe, como eu falei, aqui a gente tem um problema, porque a minha barrinha não está chegando onde ela precisa chegar. Então eu vou até entrar aqui no meu painel inicial
e vou abrir o meu painel de seleção para ocultar esse primeiro retângulo que está aqui, para deixar mais fácil aqui para eu conseguir visualizar. Eu vou selecionar aqui novamente, ó, veja que agora eu estou só com o primeiro retângulo, eu quero só essa primeira animação aqui, então eu tenho que fazer o seguinte, vou pegar, ela está iniciando aqui, ó, essa primeira animação está iniciando nesse ponto verde, tá? E está terminando aqui. Eu tenho que alinhar esse retângulo para que ele possa cobrir praticamente, ó. Então, agora sim, agora ele está no lugar certo. Aí eu vou na segunda animação e vou alinhar para que ela inicie onde estava exatamente o outro, ó. Então, como apareceu aqui, e ela finalize lá, né? Ela já está finalizando lá no ponto inicial. Então, agora a coisa vai ficar um pouquinho mais correta. Eu posso reexibir aqui, posso reexibir aqui o meu retângulo. Eu vou abrir aqui, pronto. E aí, quando eu entrar aqui, animar aqui novamente, você vai ver que as coisas vão acontecer juntas. Ó, ele veio, isso, tá? Aqui tem uma questão que a gente precisa acertar aqui, ó. Agora, para a animação ficar melhor, para que você possa ver, eu vou trocar a cor desse primeiro retângulo aqui que eu fiz. Vou colocar ele como preto, que é igual ao nosso fundo. E aí eu vou ter a minha imagem. Vou até trocar a cor aqui do nosso retângulo da frente, para que a gente possa ter o mesmo efeito. Vou usar aquele amarelinho que eu tinha utilizado, ó. Pronto. E aí, na hora que eu reproduzir, ó, ele vai vir e vai sumir também junto com o meu retângulo, tá certo? Então, ele vai conseguir fazer esse caminho. Então, é muito simples aí essa primeira animação que a gente tem aqui de texto para você. Então, você pode utilizar, vou até pôr aqui ela no modo de apresentação para você ver. Ó, apareceu, depois sumiu. E agora, então, a gente vai partir para a nossa próxima animação. Opa, já estou entregando o ouro aqui, deixa eu esconder um pouquinho, que a gente já vai mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar isso aqui, tá certo? Vamos partir, como é que vai ser a nossa próxima animação? A nossa próxima animação de texto é essa aqui, ó. Aparece um pontinho e o seu texto aparece automaticamente e depois ele recolhe o pontinho, né? Então essa é a nossa próxima animação de texto. Como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos voltar, vou criar mais um novo slide aqui, prontinho. É muito parecido com o que a gente fez na primeira. Vou lá, vou formatar meu plano de fundo novamente para que a gente tenha aqui o preto. A gente vai trabalhar novamente com máscaras, tá? Para que possa esconder o meu texto que está aqui acontecendo durante a minha apresentação. E aí você possa ter esse efeito, tá bom? O que vai acontecer aqui? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, veja que inicia, é com aquele pequeno quadradinho. Então eu vou criar um pequeno quadrado aqui. Vou segurando o Shift aqui, vou fazer com que ele seja bem retinho aqui. Vou posicionar ele aqui. Essas guias que vocês estão vendo aqui, né, são as guias que a gente vai utilizar aqui, ó, nesses pontinhos brancos. É bem interessante para você exibi-los aqui, tá? É só você vir aqui em exibir, linhas de grade. Então você consegue ver aqui essas linhas grades para te ajudar a criar o seu texto, tá bom? Vou um pouquinho aqui. Vou até colocar, né, vou tirar aqui esse meu contorno e vou pintar ele de vermelho para ficar mais próximo lá da nossa outra animação. Então esse é o nosso primeiro elemento que tem que vir. O que eu vou fazer com ele, né? Ele tem que vir de fora para dentro aqui do meu slide, tá certo? Então ele tem que vir e voltar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui a gente pode até colocar as animações, acho que depois. Vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar esse primeiro aqui. E aí, para fazer com que ele cresça, né, dar essa impressão de que ele está crescendo, eu vou segurar aqui o Ctrl, com o Shift segurando também, eu vou arrastar, vou copiar aqui a minha forma, então eu vou fazer aqui e vou aproximar um pouquinho, arrastar para o lado para aumentar aqui o tamanho da minha barrinha. Então, eu já tenho um segundo elemento aqui, que aumentou o tamanho da barra, tá certo? E aí, vou criar aqui também uma caixa de texto e vou escrever aqui, né, que igual eu coloquei lá, seu texto tá tudo pretinho aqui, porque a gente tem que trocar a cor, né? Vamos trocar a cor da nossa fonte aqui para branco e vou colocar também aquela fonte que nós usamos aqui, mais arredondada, e vou aumentar também aqui para próximo de 90, 80,
um pouquinho maior aqui, 88, tá bom, beleza. Então, essa aqui é como vai aparecer o meu texto. Se a gente quiser, também pode. Talvez aqui até ficou um pouco... A gente pode diminuir um pouco esse tamanho. E aqui também, ó, vou diminuir aqui, ó, segurando o Shift. Pronto. Para que fique um pouco mais discreto. Então, vou subir meu texto aqui. Beleza. E a ideia é que o texto saia daqui desse espaço onde não tem nada, apareça e, né, se mostre depois junto. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu tenho que criar uma máscara aqui para onde esse texto vai, tá? Onde esse texto vai ficar originalmente. Então, eu vou até arrastar ele para cá, porque é aqui onde ele vai começar a animação, na verdade. Aquele ponto onde a gente colocou ele é o final dele. E vou criar também uma forma, um retângulo aqui, para que ele fique sobre o texto aqui. Pronto, vou tirar o meu contorno e vou também fazer com que ele fique aqui no preenchimento escuro. Então aqui ele já está cobrindo o espaço, né, onde ele apareceria. Tá? Eu vou até abrir o meu painel de seleção, vou ocultar ele aqui um pouquinho. E aí vamos começar a animar aqui os nossos elementos, tá? Para que ocorra aqui a animação como a gente quer. Vamos começar pelo nosso quadradinho, vou selecionar ele aqui, o retângulo 3, vou aqui na aba de animação, e aí eu quero que ele surja, tá? Que é esse efeito aqui, tá? Poderia usar uma de trajetória também, mas acho que o surgir aqui é mais simples. E aí eu vou aqui, trazer, eu quero que ele venha da esquerda, né? Como a gente viu aqui, vou até sumir um pouquinho aqui para a gente ver de novo a animação, ó. A ideia é que ele venha para cá e eu quero que ele seja automático. Por isso eu vou vir aqui e colocar ele iniciar com o anterior. Então, quando eu ponho a primeira animação do slide para começar com o anterior, ela meio que começa automática. Assim que troca o slide, ele entra e faz essa entrada da animação. E aí eu quero que só que tá muito, vocês vão vendo aqui, ó, tá muito rápido, né? Tá muito sem graça. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para 75 e vou entrar aqui em opções do efeito e vou fazer com que ele tenha um fim mais suave, tá? Vou até aumentar aqui, ó. Pronto. Então ele vai ter um fim um pouquinho mais suave, para que na hora que ele entrar, ó, ele vai parar. E aí, o que vai acontecer logo depois? Depois eu quero que o meu outro retângulo, ele surja aqui a partir do momento da onde chegar. Então eu vou fazer uma máscara aqui também para que esse retângulo ele possa surgir também, tá? Então vamos colocar aqui uma máscara, eu vou alinhar bem aqui do lado do meu retângulo. Vou colocar ele bem alinhadinho aqui, tá? Pronto. E aqui o que eu tenho que fazer, não precisa nem ser tão grande assim, mas pelo menos ele cubra aqui esse espaço, tá? O que eu vou fazer? Eu quero que esse meu retângulo, ele venha para cá, né? Ele tá vendo que ele tá saindo, ó. Vou até alinhar ele aqui também junto, vou alinhar aqui. E aí sim, eu vou entrar aqui em animação, caminho de animação, e a gente vai fazer o efeito que ele venha da direita, tá? E aí a gente vai acertar aqui. Na verdade, a opção é da esquerda, né? Isso, ó. Perdão. Então vamos lá. Vamos acertar igual nós fizemos na animação do outro slide. Ó. Eu vou acertar o final aqui, ó, para que ele venha aqui, ó, e termine, né, junto aqui. Vou até aproximar para ver se está bem certinho. Isso. Ó. Agora sim, quando eu fizer aqui a minha animação, tá? Ele vai vir, ó, e crescer o meu retângulo. Mas aí eu vou colocá-lo. Aí segue aquilo que a gente falou anteriormente. Eu vou colocar após o anterior, vou diminuir aqui um pouco, tá? Para que não fique tão grande assim. E aí fica a minha animação, vem de um lado e pronto. Legal, essa é a minha animação dos meus pontinhos. A mesma coisa eu vou fazer, ó, com o meu texto, tá? Então eu vou inserir aqui também uma animação de linha, né? Um caminho de animação de linha, que ele vai vir para baixo. Claro, aqui eu vou diminuir também o tempo dele para não ficar tão grande assim, né? Não ficar tão... E vou colocá-lo, claro, após o anterior, que eu quero que ele apareça só depois. E vou ajeitar aqui um pouquinho, para que ele não fique tão para trás. Então, eu vou até reexibir a nossa máscara, que está aqui oculta. E aí, quando eu iniciar a animação, é isso aqui que vai acontecer. Ó, veio no... subiu. Opa. Aqui a questão é que o meu texto ele está... teve um erro aqui, porque a minha caixa de texto ela está acima
do meu retângulo aqui. Então, eu vou realocar ele aqui para baixo. Vim aqui no painel de seleção, arrastei, coloquei ele para baixo. E aí sim, opa, voltando aqui, a minha animação vai acontecer certinho. Aí ele vem por baixo. Agora eu tenho que fazer o contrário, né? Tem que fazer todo o caminho contrário aqui para que o meu texto ele possa voltar para a origem dele, que é o fim da nossa animação. Então, a gente poderia ter feito igual nós fizemos lá no outro, né? Já ter feito as duas animações, depois reorganizar, mas você pode também fazer desse jeito que eu vou fazer agora, que na verdade é você pegar os elementos, vou até ocultar aqui as nossas... os nossos retângulos aqui, que estão tampando aqui, só para que a gente possa fazer o alinhamento. Eu vou selecionar o meu primeiro elemento e vou adicionar uma animação, novamente uma animação de linha, só que agora subindo, né, para cima. E aí eu tenho que fazer o alinhamento das animações, né, dele. No caso, eu vou pegar essa segunda, como ele está terminando aqui, eu quero que o início dessa animação, ela esteja alinhada aqui, ó, nessa linha aqui, ó, da minha seta vermelha da primeira animação. E aí posso trazer aqui, ó, como eu estou usando uma máscara, ideal que ele termine no mesmo lugar, tá? Para que você possa fazer aí a questão da volta. E aí aqui eu vou fazer aqui só os ajustes, vou ver só o tempo aqui que eu tinha colocado, eu botei 0,75 segundos, né? Eu vou deixar eu clicar, porque nesse caso eu não quero que inicie automaticamente, você pode fazer essa opção de aparecer o texto, e aí só quando você clicar o mouse ele volta para aquele ponto. Então aqui começou, e aí eu vou também, tá? Pegar e acrescentar as outras animações aqui. Vamos pegar o nosso retângulo. Na sequência, o que vai acontecer? O retângulo ele vai voltar, vou adicionar mais uma animação, também animação de trajetória, linha. No caso aqui, vocês já entenderam, né? A gente vai fazer da direita para a esquerda. Só que aí a gente vai agora, claro, após o anterior, vamos diminuir aqui, para que a gente tenha aqui esse efeito. E, claro, alinhar as nossas animações. Veja aqui que o início da animação ela tá bem aqui, ó, nesse pedacinho aqui. Eu vou pegar, segurando o Shift, vou arrastar para que ela encontre aqui a outra animação e pode deixar o fim dela ali, né, onde ele até colocou, não tem problema nenhum que está saindo ali. Nesse caso eu posso até puxar para ficar bem certinho, né, para ficar bem no nosso ensinar o passo a passo direitinho. Pronto. E aí se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? A partir daqui, né, ele vai subir e vai para lá, né? Muito bem. Beleza. E aí, agora eu vou pegar o meu último elemento, que tá meio até confuso aqui, eu vou apagar. Tirar o meu retângulo, tirar meu texto, vou selecionar ele aqui, adicionar mais uma animação, e aí, nesse caso aqui, eu posso fazer a minha animação contrária do surgir, né? Que é o sumir aqui, né? O sair, perdão, que é esse daqui, ó, que seria isso. E aí eu vou vir aqui, na verdade, para a esquerda, que foi onde ele voltou, tá? A gente vai fazer aqui a nossa animação. Vamos só voltar aqui no painel e incluir aqui, ó, nas opções de, lógico aqui, após o anterior e um finalzinho, a gente aumentou um pouquinho, né? O tempo dele que era mais curto. E vamos em opções do efeito e vamos dar aquele final mais suave para ele. Beleza? Pronto. Na verdade é o contrário, perdão. A gente vai fazer com que o início seja mais suave e aí ele começa para voltar. Pronto. No meu painel de animação parece que eu perdi as outras, mas é porque eu estou ocultando aqui. Eu vou retornar aqui tudo. Vou retornar também as minhas máscaras. E aí quando eu fizer a minha animação, vou reproduzir tudo aqui para vocês verem. Opa. Acabou que parece que eu ainda não... Ah, faltou um retângulo aqui. Muito bem, vamos lá. Quando eu reproduzir tudo aqui, pronto, apareceu o texto. Voltou. Isso. Muito bem, conseguimos aqui reproduzir. Agora o que eu vou fazer? Vou até abrir aqui no maior para vocês verem. Veja que ele começou automático.
porque como eu deixei ele a começar com o anterior e não tinha nenhuma animação antes, ele tornou a animação 0, então tudo que fica 0 ele começa automaticamente no seu slide. Ele parou porque eu coloquei a segunda parte de animação para quando eu clicar. Então se eu clicar aqui, pronto, ele escondeu, chegou e foi embora. Legal? Então essas foram as nossas 2 animações aqui com textos hoje do nosso programa de hoje, tá certo? Muito bem, pessoal, esse foi então as nossas animações de hoje, espero que vocês tenham gostado, que elas possam, na verdade, abrir um pouco a cabeça de vocês para as possibilidades que a gente tem de animação, usando texto, usando formas, usando imagens, né? Todas essas regrinhas e essas diquinhas, esses macetes que a gente colocou aqui podem ser aplicados em outros tipos de animação. Se você gostou, deixa para mim o feedback nos seus comentários, se você quer ver mais animações como essa, para você poder aplicar aí nas suas apresentações, que é um tutorial mais sobre isso, coloca aqui também nos comentários, deixa aqui o que vocês estão achando e dá sugestões também, que tipo de animação você quer ver que eu faça aqui para vocês, para que possamos aí fazer um tutorial de passo a passo, tá certo? E claro, não deixa de compartilhar esse programa com quem precisa conhecer um pouco mais sobre apresentações, precisa crescer aí no trabalho, se destacar, coloca aí no grupo da firma, tá? No WhatsApp, vai lá, faz essa divulgação que ajuda muito aqui no canal. Também compartilha nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, pode me marcar também para que eu possa saber que você tá aí dando esse apoio para esse projeto aqui, para que as apresentações possam sair do lugar comum e sim serem mais impactantes e criativas, tá certo? E claro, obrigado mais uma vez por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê com certeza no próximo episódio de Segredos.ppt. Um grandíssimo abraço, fique com Deus e fui!